Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos começar então mais uma aula. Bom, nós vínhamos conversando sobre crônicas, não é mesmo? E hoje nós vamos conversar sobre uma crônica que a gente começou a ver na semana passada. É uma crônica chamada Macaquinhos, do Lima Barreto. Então, estou compartilhando aqui a minha página com vocês. Vamos lá. Semana passada, nós já conversamos, né? Que essa crônica foi publicada primeiro em 1920, na revista Carreta, lembram? E depois ela foi publicada de novo em um livro chamado Coisas do Reino de Jambo, em 1956. Bom, o título da crônica é Macaquito. Ela foi escrita por Lima Barreto, lembram? Nós já vimos sobre isso semana passada e conversamos sobre ele. E aqui é uma caricatura do Lima Barreto. Então, eu vou ler a crônica com vocês agora. Vocês têm disponibilizado aí, se vocês quiserem ir acompanhando comigo. Então, vamos lá. Um jornal ou semanário de Buenos Aires, quando uma equipe de brasileira de futebol de volta do Chile, onde fora disputar um campeonato internacional por lá passou, pintou-a como macacos. A coisa passou despercebida devido ao atordoamento das festas do rei Alberto. Mas se assim não fosse, estou certo de que haveria irritação em todos os ânimos. Precisamos nos convencer de que não há nenhum insulto em chamar-nos de macaco. O macaco, segundo os zoologistas, é um dos mais adiantados exemplares da espécie animal, e a mesma competência que os fazem, se não pai, pelo menos primo do homem. Tão digno totem não nos pode causar vergonha. A França, isso é, os franceses, são tratados de galos, e eles não se zangam com isso. Ao contrário, o galo gaulês, o Chantecler, é motivo de orgulho para eles. Entre tão longe está o galo na escala zoológica do macaco, nem mamífero é. Quase todas as nações, segundo lendas e tradições, têm parentesco ou se emblemam com animais. Os russos nunca se zangaram por chamá-los de ursos brancos, e o urso não é lá um animal tão inteligente e ladino como o macaco. Vários países, como a Prússia e a Áustria, põem nas suas bandeiras águias. Entretanto, a águia, desprezando a acepção pejorativa que tomou entre nós, não é lá animal muito simpático. A Inglaterra tem como insígnias animais o leopardo e o unicórnio. Digam-me agora os senhores, é um animal muito digno? A Bélgica tem leões ou leão nas suas armas. Entretanto, o leão é um animal sem préstimo e carniceiro. O macaco, é verdade, não tem préstimo, mas é frugívoro, inteligente e parente próximo do homem. Não vejo motivos para zanga. Nessa história de os argentinos chamar-nos de macacos. Tanto mais que nas nossas histórias populares nós demonstramos muita simpatia por esse endiabrado animal. É isso. E aí? Vamos pensar qual é a temática, qual é o tema dessa crônica. Aqui no início, o site nos dá algumas dicas, né, de quais são essas temáticas. Então, essa crônica trata sobre costumes, trata sobre preconceito e trata sobre futebol. Vocês conseguiram perceber essas temáticas dentro do texto? Se vocês não conseguiram, escrevam aí no comentário que a gente tira as dúvidas, né? Depois. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui nesse texto, a gente tem várias nações, a gente fala sobre vários países e vários animais, né? Então, a gente vai grifar agora os países, as nações que são representadas aqui. Então, vamos lá. Um jornal ou semanário de Buenos Aires. Buenos Aires não é um país, né? É a capital da Argentina. Então, eu vou marcar aqui de outra cor, porque não é um país. Mas representa um país, né?
E aqui nós temos, quando uma equipe brasileira de futebol, brasileira também não é país, né? Brasileiro é a nacionalidade de quem nasce no Brasil. Então eu vou marcar aqui de uma cor diferente também, porque não é o país. De volta do Chile, aqui nós temos um país, né? Então, de volta do Chile. Aqui não tem nada. Aqui temos a França. Aqui outro país. Os russos. Russos também, né? Se refere a quem nasce na Rússia. Então, estou marcando de outra cor. Rússia e Áustria. Temos aqui também a Inglaterra, Bélgica. E é isso, né? E agora, nós vamos marcar aqui no texto quais são os animais que aparecem. Então, vamos lá. Os brasileiros foram chamados do quê? De macaco. Então, vamos marcar aqui, macaco. E a França foi chamada de galo gaulês, ou chantecler. Chantecler é como se diz galo, essa espécie de galo em francês. E aí dá para ver aqui, né, que está em itálico, porque é uma palavra que não é do português, então está em itálico. Que nem aqui, equipe e futebol. Estão em itálicos porque são palavras estrangeiras. Mas vamos lá, voltando para os animais. Os russos são chamados de ursos brancos. Qual que era a cor? Azul, né? A Prússia e a Áustria de águias. E a Inglaterra como... Vamos marcar aqui, que ele só fala do leopardo, né? E aí aqui, leão. Vamos ver então. O macaco é chamado de um dos mais adiantados exemplares da série animal. E aqui embaixo ele também é chamado de frugívoro inteligente e parente próximo do homem. Então a gente vê que o macaco é chamado de coisas muito legais, né? Muito positivas. E aqui o galo, como ele é chamado? O galo fala que ele está muito abaixo do macaco na escala zoológica, né? Nem um mamífero. E os ursos brancos são inteligentes, não. E a águia também fala que não é um animal simpático. E o leopardo não é digno. E o leão, sem préstimo e carniceiro. Esses não são qualificadores, não são características muito comuns que a gente encontra para esses animais, né? Vocês lembram da atividade que a gente fez na semana passada? A gente colocou características em alguns animais, lembram? Então vamos lá ver. O galo, vocês chamaram ele de bonito, colorido, elegante, imponente. O urso de grande, peludo, feroz. E a águia de elegante, imponente, plumosa. E o leopardo de grande, rápido, caçador. O leão vocês chamaram de bonito, imponente, rei da selva, predador. E o macaco vocês chamavam de primata, inteligente, brincalhão e esperto. Lembram disso? Então a gente pode ver que os adjetivos que vocês colocaram foram muito, muito diferentes do que o Lima Barreto, o autor da crônica, colocou, não é mesmo? E o que a gente pode perceber com isso? Os adjetivos,
Lembra, os adjetivos são a classe de palavras que a gente usa para qualificar, para dar característica aos sujeitos. Então, os adjetivos, eles podem demonstrar o ponto de vista que você está querendo colocar nesse sujeito de quem você está falando. Então, aqui, por exemplo, se você está falando aqui do leão, o leão normalmente é visto como muito positivo, né? E aqui o Lima Barreto chama ele de sem empréstimo e de carniceiro. E a gente chamou de rei da selva. Então a gente pode ver que são características muito diferentes. E o que é isso? Que os adjetivos, os qualificadores, têm muita importância quando a gente está construindo um texto para colocar o nosso ponto de vista. Tudo certo? Vocês concordam? Bom, então, por hoje, é isso que nós vamos ver. Na semana que vem, a gente continua esse conteúdo, tudo bem? A gente vai continuar explorando esse texto.